um alicerce, e esse alicerce foi chamado Jesus, né? Porque a cada dia que passa, irmão, a nossa vida ela é baseada, construída, colocada uma massa. Agora, se aquela massa for fraquinha para sentar o tijolo, qualquer chuva, qualquer vendaval, o tijolo vai sair, porque ela não tem liga, ela não grudou, como diz o cidadão. A nossa vida é exatamente assim. Quanto tempo eu tenho de crente? Ela está alicerçada em Cristo? Será que qualquer vento de doutrina me leva? Qualquer testemunho de Jeová que bater na minha porta vai me levar? Qualquer adventista que disser que esse negócio de Espírito Santo é balela, eu estou indo para lá? Qualquer coisa que acontecer, alguém que chegar e dizer, ó, falaram de você, falaram isso, estão te caluniando, vai te levar? Ou a sua fé está alicerçada em Jesus e você crê que Jesus é o grande construtor de tudo e a sua fé está nele? Pode vir vendaval, pode vir um fogo, pode vir tudo, mas a sua fé, a sua vida, a sua casa espiritual jamais será abalada. Aleluia. Aí por isso que Paulo dizendo aqui, no linguagem de hoje, diz assim: ei, será acima do alicerce, resistir ao fogo. Então, o construtor. Quem é o construtor? Diga assim, sou eu. Quem é o construtor? Mais forte, quem é o construtor? Então, o construtor receberá o quê? Recompensa. Primeira obra, vamos ficar nessa hoje. A obra boa, construção boa. Na construção cristã, qualidade, primeiro, vale tudo. O que é que nós estamos fazendo? É de qualidade? É boa? Você está fazendo com integridade, com vontade, com amor, com dedicação, com responsabilidade? Como eu disse no começo, nós estamos vivendo uma era do descomprometimento. Ninguém quer mais compromisso. O jovem namora com um, com o outro, a jovem namora com 2, 3. Compromisso não existe. O obreiro não quer compromisso. Se der para mim, eu quero só se for para me pregar. Se eu não for pregar hoje, nem no culto eu vou. Cadê o compromisso? Está sendo com qualidade a tua construção? A tua fé edificada com qualidade? Ei, não é à toa, irmãos, que muitas vezes Deus nos manda alguns tipos de prova, né? Deus não manda alguns tipos de prova. Deus tenta, alguém tenta. Não no pejorativo de tentar você para o mal, mas tentar você a sua fé. Se você pega lá 22 de Gênesis, você vai ter uma versão que diz: e tentou Deus a Abraão. Deus testou a fé de Abraão. E Ele nos testa a nossa fé. Só que, muitas vezes, né? Ou a maioria das vezes, eu quero dizer assim, quem é que vai ser usado para testar a minha fé? O meu irmão, o Afonso, o pastor. Vai chutar na tua canela, vai passar você e falar uma palavra bem dura. Eu sei que negócio é esse aqui, rapaz. Eu vou embora que o pastor fala duro demais. Porque o irmão passou por mim e não deu a paz do Senhor. Porque não sei o que. Nós botamos 1001 desculpa. Por quê? Porque a nossa casa ela é frágil. Ela não aguenta abalo, ela não aguenta vendaval. Nós estamos construindo uma fé superficial, que qualquer pessoa nos desencandeia, nos leva, nos arrasta. É como se nós tivéssemos nos pés um patinho de rodinha. Qualquer pessoa que fizer assim, arrasta você tranquilamente. Não precisa nem puxar pela mão, é só puxar pelo dedo, ó. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos frágeis. Nós não estamos alicerçados, plantados. A nossa base é feita em cima de ideologia, muitas vezes até de ilusão. E Paulo está dizendo aqui, ó, ei, primeiro, precisa ser edificado. Na construção cristã, qualidade vale tudo. Na construção cristã, Cristo é o único fundamento. Quando ele disse lá em Mateus para Pedro, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra. Não era pedra, era Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno ataca diariamente, mas Jesus continua salvando, batizando, curando. A igreja ainda está de pé, que somos nós. Sabe por quê? Eu falei um dia numa live. Sabe por quê que a igreja está de pé e a igreja vence? Porque ela tem um adversário forte, que chama-se Satanás. É forte. E para vencer ele eu tenho que me
superar, eu tenho que buscar, eu tenho que me chegar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que consagrar, aí eu vou edificar. Cada vez que eu chego mais perto do alicerce, eu estou mais edificado a minha casa espiritual. Então, na construção cristã, seremos premiados conforme as nossas obras, né? Conforme as nossas obras. Do versículo 12, por exemplo, aqui, vai falar assim: alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, capim ou palha. O que Paulo estava dizendo nisso aqui? Você usar ouro, usar prata e usar até madeira, qualidade, coisas que não são quebráveis, coisas que não são frágeis, que o fogo não pode consumir exatamente de qualquer jeito. Mas ele diz: mas uns usam capim, outros usam, outros usam ainda no alicerce capim, palha, e tem lá das obras que alguns fazem até feno, que é uma palha, que pega fogo à toa, não tem qualidade, não tem peso, não tem nada. É por isso que Paulo está dizendo: alguns usam ou prata ou pedra ou preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, pega fogo à toa, capim e palha. O que é isso? Representando o quê? Que a nossa vida espiritual é frágil, não aguenta muito abalo. Ninguém, se você balançar ele, não aguenta abalo. Se a igreja for perseguida, muitos crentes, irmão, se entrar um demônio, como eu já vi muitas vezes, o demônio se manifestar no meio da igreja, crente sai pulando a janela, sai correndo, porque a fé dele não é alicerçada em Cristo. Eu sempre repito uma coisa, eu já falei aqui algumas vezes. Eu falei até para o pastor Alberto Carvalho: se eu acredito, irmão, piamente, que a igreja vai provar um pouco da grande tribulação. Não, vai não. Ele é um maior teólogo, mestre em escatologia. Eu falei: eu sinto muito lhe decepcionar, mas eu acredito. Mas qual a sua base? A minha base é que hoje, irmãos, nós não temos a mesma fé, a mesma base e a mesma qualidade que tinham os crentes de antigamente, que eram jogados na arena, eram arrastados, captados, eram pessoas que iam, os leões jogavam no meio para os pessoal se divertirem nas suas Olimpíadas, e os leões comiam aquele povo que eram crente, e eles estavam lá e não negavam a fé. Hoje, se entrar um camarada de revólver em punho aqui, tem gente saindo, quebram essa janela, tudo, pulando com medo de uma bala, porque não quer ser morto, quer ir para o céu, diz que vai para o céu, mas não quer pela sua vida. E quantos perderam a sua vida, quantos deram a sua vida? A igreja perseguida, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais se matava crente, mais a igreja crescia. Nero tocou fogo em Roma, jogou fogo, matou centenas e centenas de cristãos, e a igreja cresceu. E nós estamos aqui hoje no século 21. Será que Deus vai levar um bocado de crente frouxo? Por isso que eu acredito que a igreja ainda vai passar pela moinha. A igreja ainda vai passar pela moinha de Jeová. Para que isso, pastor? Para se manifestar aquele que verdadeiramente estão edificados, a sua casa. Pode vir vendaval, venha o que vier, eu tenho. Paulo disse: olha, combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas a fé está guardada aqui, ó. Não, pode me matar, pode dizer que eu fui abandonado, pode dizer que o povo me abandonou, mas eu sei que a minha fé está aqui. Eu vou morrer, vou me matar em prol por causa de Cristo, mas eu tenho algo no céu, eu tenho um mistério. Deus me mostrou algo, a fé está guardada, a minha fé está guardada. Aleluia! Ei, Mateus capítulo 7, versículo 24, fala sobre construir a casa sobre a rocha e não na areia, pela obediência. Quantas casas espirituais, irmãos, não são edificadas porque não é obediente. Uma das coisas é a essência do evangelho hoje. Eu falo isso sem medo de errar e na frente de qualquer teólogo que tenha outra versão, mas para mim a essência do evangelho, o âmago do evangelho, ela é a obediência. Não adianta, querido, se tem uma coisa mais difícil que eu encontrei na vida, é ser obediente.
Porque a obediência, ela traz algo chamado submissão. E a submissão, ela denota algo como você se humilhar. Reconhecer que você é pequeno e alguém é maior do que você. E se tem uma coisa que o homem nasce com defeito de fabricação, é não querer se humilhar, não querer admitir erros. Esse é o maior defeito para o homem. Esse é o maior defeito que nós nascemos. Não, ele é homem igual eu. Ela é uma mulher igual eu. Tinha um pastor aqui, que ele não deixa eu pregar. Onde ele chega, ele não deixa eu pregar. Não, Marco não sabe pregar. Eu não sei mesmo não. Mas eu era auxiliar, ele foi evangelista. Aí num dia que eu fui consagrado evangelista, aí chegou um outro pastor, bem antigo na Assembleia de Deus, disse assim: agora chega para ele, bate, olha no olho dele assim, porque agora vocês são do mesmo tamanho. Aí ele é mais velho do que eu, ele é mais antigo que eu continuo pequeno. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que admitir que alguém é maior do que a gente. E essa é a parte mais difícil. Eu estou falando aqui, não é que eu seja o camarada perfeito. Se tem uma coisa que eu preciso aprender, e tem hora que eu choro, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, tem hora que dá vontade de desistir, porque ser obediente é a coisa mais difícil que existe dentro do evangelho ou em qualquer área secular da vida. O que é isso, rapaz? Eu tenho 52 anos e agora quem vai mandar em mim é o Sidney, que tem 30? Tu te acha, né, Sidney, com 30, né? O que é isso? Eu estou aqui desde que essa igreja, eu vim nascer, botar a pedra fundamental, e agora esse camarada chega novinho aqui, mano, esse negócio aqui, ó, ou ele faz o que a gente quer, ou ele cai fora. Irmão, seja obediente. Esse negócio de montinho, de grupinho, esse negócio, irmão, está derrotado. O que vai de grupinho para o inferno, jogar baralho lá, não está escrito, porque aqui na igreja é cada um fazendo a sua casa espiritual, e a base chama-se Jesus. Aleluia! Ei, vamos para frente. Ei, fascinante, cuidado como você constrói a casa que você vai ficar nela. É a sua casa, é a casa. Cuidado com que você investe em pessoas, passará a eternidade com ela. Qual é a pessoa que você está investindo? Porque você vai passar a eternidade com ela. Ah, pastor, não vou com a cara aqui do irmão Raimundo, da irmã fulano, não vou com a cara do Eliseu. Irmão, se tu quiser ir para o céu, tu vai passar a eternidade com ele. Cuidado que você invista em pessoas certas. Cuidado com a maneira a qual você trabalha. Como é que nós estamos trabalhando? De qualquer maneira? De qualquer jeito? Ah, faz aí. Eu só vou passar um ano mesmo aqui. Faz de qualquer jeito, que se dane. Ah, faz de qualquer jeito aí. Não. Passa massa aí, que depois daqui um ano, quando alguém passar a mão, vai furar a parede. É de qualquer jeito? Não, faça o melhor. O melhor, por quê? Cuidado com a maneira pela qual você trabalha. Os resultados serão vistos aonde? Na eternidade. Como é que você trabalhou? Como é que tu levou a tua vida espiritual? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Existe a questão, se você for salvo ainda, né? No versículo de número 15, vai ter a outra obra, o outro trabalhador e o outro resultado. Esse aqui é a primeira obra para o trabalhador e o resultado, recompensa. Mas lá no outro vai dizer: se for queimado ainda pelo fogo, talvez você se salve. Mas isso aí é para outra terça-feira. Ei, os interessantes é notar que cada construtor corresponde aos tipos de pessoas apresentadas por Paulo mais cedo: o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Irmãos, existe pelo menos essas três pessoas dentro da igreja. Existe um homem espiritual, é aquele que entende, ouve a voz de Deus, é aquele que entende a Bíblia, aquele que compreende a Bíblia, aquele que quer ir para o céu. Ele é espiritual, ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele sabe discernir o que é pecado, o que não é pecado. Ele sabe discernir o que é bênção e o que não é bênção. Agora existe um homem natural, carnal, é aquele que não tem nada de espiritual nele, ele é carnal, ele é até religioso. Escute uma coisa, você ser espiritual e ser religioso é uma coisa. Tem camarada que está na igreja, ele é religioso,
mas ele não é espiritual. Ele cumpre as coisas dele certinho, é dizimista, é aluno da escola dominical, está ali nos trabalhos, mas ele é um religioso, cumpridor das suas metas. Agora, espiritual, ele não é, porque ele não compreende as coisas de Deus. Quando alguém sai com alguma coisa, olha aí, ó. E existe o homem natural, aquele que não entende nada. Lê a Bíblia, mas não entende nada. Vem para a igreja, acontece, sai daqui e sai murmurando que o pastor falou besteira, que o pregador falou isso. É natural, ele não tem o Espírito de Deus. Então, Paulo está falando que existe isso lá em 2 Coríntios, lá em Coríntios 2, 14, e 3 e 1. Quando ele fala aqui, ó: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Paulo está aqui dizendo aqui, ó: eu tive que usar a linguajar do mundo para vocês me entenderem. Porque se eu fosse falar dessa construção espiritual, em espírito, como é que deve ser construída, vocês não me entenderiam. O que é que Paulo está querendo dizer isso aí? Aí ele disse: eu tive que falar com vocês como pessoas do mundo, falar sobre a construção, falar sobre tijolo, falar sobre alicerce, Aí ele disse assim, ó: se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. O capítulo 2 e o versículo 14, Paulo está dizendo assim, ó: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode atendê-lo. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então quer dizer, se eu sou espiritual, eu vou entender aquilo que Deus está falando comigo. A casa espiritual, eu sou o templo do Espírito de Deus, e o templo do Espírito de Deus precisa ser bem edificado, porque aqui dentro mora a essência, o Espírito Santo, e eu sou o templo. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, diz: vós sois como o vaso de barro frágil, mas dentro desse vaso tem uma peça, tem um tesouro. O tesouro a qual ele fala chama-se o Espírito de Deus. Você e eu somos como aquele vaso de barro, fragilmente quebrado, mas dentro dele habita um tesouro, e esse tesouro não está em qualquer um, só está naquele que é espiritual, que é o Espírito Santo, que faz de mim uma morada, um templo sagrado, um templo espiritual, a qual é chamado templo de Deus. Aleluia. É por isso que quando um templo de Deus se encontra aqui na igreja onde nós reunimos, sai fogo, sai línguas estranhas, porque o templo de Deus está em erupção. O Espírito de Deus trabalha na vida daqueles que dá lugar para ele habitar no seu coração e na sua vida. Ei, será? E esse templo é o templo que nós estamos construindo, é o templo que nós estamos trabalhando nele desde quando você aceitou a Jesus. Agora começa a se segurar aí no banco. E esse templo, como é que ele está sendo adornado, trabalhado? Aleluia. Ah, pastor, parei, mas aí o templo sou eu? É. Esse corpo é. Ah, mas Jesus só quer o coração. Primeiro, Jesus nunca trabalhou, ele era carpinteiro, mas açougueiro eu nunca vi que ele seja. Pelo menos não falou, a Bíblia não fala, nenhum estudo falou que Jesus foi açougueiro para querer coração. E Paulo diz que é corpo, é alma e espírito. É as minhas ações, é a minha vontade e o Espírito que está aqui de adorador aqui dentro. Aleluia. O mundo olha para quem? Para o teu corpo como templo do Espírito. Ele não sabe o que é que tem dentro do teu coração. O mundo não sabe o que é que você está pensando nesse momento, chamando o pastor de babaca, pastor não sei o que, esse pastor está pegando muito pesado hoje. O mundo não sabe isso, nem eu sei, e nem o diabo sabe o que você está, mas ele sabe, porque existe um espírito, uma alma que é ligada ao céu, e é isso que o adorador, aqui o edificar a casa espiritual. Por isso que fala: vós sois o templo do Espírito de Deus. Aleluia. E aquele, no último versículo que nós vamos ler, vou até adiantar aqui: e aquele que destruir o templo, Deus também o destruirá. Então a
palavra não é fácil. Nós precisamos zelar por ele. Nós precisamos zelar por aquilo que nós estamos fazendo, fazer o melhor, coloque o melhor. Construa a tua casa espiritual da melhor forma, com muito poder, com muita oração, com muita comunhão, com muita unção, com muito perdão. Coloque ali, faça todos esses ingredientes. Esqueça o mundo, o mundanismo, o pecado, a fofoca, o disse-me-disse, o adultério. Esqueça, porque só destrói. Mas a Bíblia quer que o templo do Espírito esteja formosura, perfeito. Foi por isso que lá em Gideão diz que a glória deste templo será maior do que da primeira, porque ele sai lá do cativeiro, 70 anos de chega, o templo está destruído e eles querem reconstruir do mesmo jeito que Salomão havia feito da primeira maneira, só que eles não tinham dinheiro, não tinham condições, não tinham capital, não tinham nada, e começaram a construir do jeito dele, e estavam desanimados, cabisbaixos, chorando, disse: nós queremos um templo tal como aquele, formoso. Aí Deus precisa se manifestar, diz: nessa época vocês tinham ouro, agora vocês podem não ter ouro, não ter prata, mas tem a minha presença, e a glória deste templo será maior do que a da primeira. Aleluia. Ei, porque não tinha ouro, não tinha prata, não tinha formosura, mas tem uma coisa que o templo precisa ter: a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Será que nós possamos dizer, tal como disse João no capítulo de número 2, e o versículo de número 17, quando ele fala que, como disse Davi no Salmo 69, e o verso 9 diz: o zelo da tua casa me consome. Aleluia. Eu preciso zelar. Por que Davi, queridos, disse lá no Salmo de número 69, verso 9, diz: o zelo, ei, da tua casa me consome. Eu sou zeloso, eu não admito erro no meio da tua casa, eu não admito que os cambistas vendam, eu não admito que os cambistas negociem, eu não posso ver a casa de Deus ser profanada. O zelo que Davi estava se referindo, e João se referiu lembrando dele, foi exatamente por isso o zelo de ver a casa, a santidade de Deus. Sabe que eu paro para olhar aqui, irmãos, e eu vejo hoje, se Davi ressuscitasse e viesse para o culto aqui no setor de número 10 na terça-feira, Davi ia sair desviado da casa de Deus. Davi nunca mais ia voltar aqui. Se ele não admitia as pessoas na frente da casa, fazendo: Senhor, eu me consome o zelo, pare com isso, a casa de Deus tem que ser respeitada. Se eu não respeito 4 paredes feitas com mão de homem, imagine respeitar o templo do Espírito Santo que está sendo profanado todos os dias. Será que esse zelo você está tendo pela casa de Deus, pelo templo? As pessoas agora, me permitem, senhores, que eu vou falar, não tem mais respeito. A mulherada andando só de alcinha, vindo para a igreja sem alça, de qualquer jeito, profanando. Os homens estão fazendo tudo que presta. É templo do Espírito, se pintando e bordando, parecendo pombagira, toda pintada. Tem mulher, crente, diz que é crente: eu vou adorar o meu Deus, mas os olhos é preto, a boca é vermelha, parecendo uma pombagira, que vai lá para o centro de prostituição e não vai adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus de cara limpa, de coração aberto. Sabe por quê? O Deus que é o corpo também, você é templo de Deus. Ah, pastor, mas o templo de Deus precisa ser cuidado. Eu estou cuidando. Cuidado, limpa ele, passa perfume nele. Aleluia. Tira a barba aos homens, fica limpinho, bonitinho. As mulheres, cara limpa, bonita, como Deus lhe fez. Cabelo, pode passar chapinha, pode fazer o que quiser, mas não profane o corpo, porque ele é templo do Espírito.
Se você tiver coragem de chegar até o último versículo 17, você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê, queridos? O que é que nós estamos edificando? Aleluia. O que é que nós estamos construindo? Para aí, pastor, o senhor falou ainda agora que se Davi viesse do culto, ele ia ser desviado. Ia. Aquela palavra de dizer, o zelo da tua casa me consome. É ordem, irmãos, ordem. Ordem. Querido, nós não estamos respeitando a presença. Nós estamos aqui, você pode estar respeitando, mas a maioria não respeita. É um entra e sai na igreja, não tem reverência. A igreja é de qualquer jeito. Como é que eu vou sentir a presença de Deus? E eu paro para pensar, essas igrejas que tem lá santo, morto, adora santo, ninguém ouve nada, as pessoas chegam, não chamam atenção, faz o sinal da cruz, entra devagarzinho, sem falar com ninguém, sem andar com ninguém, e vai adorar na sua jeito de adorar. Sabe por quê? Lá no centro de macumba, quem já foi macumbeiro sabe que eu vou falar aqui. Eu nunca fui, mas já fui lá. Quando eu entro, elas tiram a sandália do teu pé. Aqui só entra suípo, e você tem que deixar a sandália, o teu sapato do lado de fora e entrar descalço, porque ele se acha que ali é um lugar santo, porque os que é dele desce ali, vem destruir família, vem matar gente. E sabe, na igreja você entra de qualquer jeito, joga as coisas no chão, parece que a casa de Deus ali. Se você faz isso com o templo desse, imagina o que você faz com o templo do Espírito Santo que morar. É por isso que muita gente vem para a igreja, não sente, não chora, não ora, não tem mais vontade de frequentar a vigília, não tem mais vontade de ler a Bíblia, porque está sem a presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de frieza. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. As pessoas se preocupam com a sua aparência, mas não se preocupam se Jesus está aqui. As pessoas se preocupam com os seus sapatos. Eu vejo Jesus, os pregadores, deixa eu descer para os outros, desce a pé, porque é que eu não vou descer? Eu vejo alguns camaradas que é pregador, pregadorzão, aí ele chega lá, você vai pregar, vem. A primeira coisa que ele põe logo um relógio bonito, um sapatão daquele tamanho, parece um sapato do Bozo, grandão e colorido, se mostrar. Aleluia. Prega, bom de oratória, leu e tal, mas não acontece nada, não tem milagre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele irmãozinho que eu já contei a história, que uma vez chegava na igreja falando mal, nós vai, nós vem, nós foi, mas quando ele orava as pessoas saíam curadas. Ele só tinha um colarinho porque as costas eram tudo rasgadas, ele botava o paletó por cima para não olhar, para ninguém ver as costas dele, a camisa rasgada, porque só tinha aquela que tinha colarinho para botar a gravata. Mas tinha um momento de oração, era templo do Espírito, aonde você encontrava ele dava glória, ele abraçava e chorava no meio da rua. Tem crente que passa pela gente, finge que não vê para não dar a paz do Senhor. Tem crente que passa pela gente na rua, dentro do ônibus, diz, oi, lá, não sei o que, mas lá. Mas querido, pare com isso. Se você é cheio do Espírito, aonde você estiver, o Espírito Santo vai te dar. Se você é cheio do Espírito, aonde você for, por isso que Davi diz, aonde eu me escondo da tua presença, Senhor. Se não me parar, eu vou até às 11 hoje. Eu não cheguei nem na metade do primeiro tópico. Ei! O cristão espiritual permanece numa construção, permanece para ter galardão. Haverá um dia que haverá uma inspeção nas obras. Não é dos nossos pecados, irmãos. Essas obras a qual Paulo está se referindo aqui não é dos pecados. Os pecados nós temos que banir eles, livrar dele. A obra é aquilo que nós fizemos, construímos. Manifestará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, e o próprio fogo provará. Aleluia. Paulo não fala do castigo nesse versículo. O cristão em Cristo não tem medo de castigo. Cristo Jesus recebeu o nosso castigo. Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas se anda segundo o Espírito. Sabe por que isso? Não é simplesmente isso. Essa prova, essa que um dia haverá uma expressão, é das obras. O que é que você está construindo? O que
é que você está fazendo? É como se... Tem algum garimpeiro aqui? Manifesta aí que eu vou pedir uma oferta grande aí. Tem nenhum garimpeiro aí, não? Quem é? Você é o garimpeiro? Você chega lá, pega o couro, põe um açougue, queima até um pouquinho lá, mas quando chega lá para vender, o camarada mete um maçarico de com força. Para sair o quê? A impureza. Aí sobra só o ouro amarelinho. Aí ele pesa, porque o açougue pesa mais do que o ouro. Não é isso? Meu pai era garimpeiro. Irmãos, a obra é exatamente assim. Vai chegar um dia que o Senhor vai vir pedir a minha obra. O que foi que eu fiz? Está aqui. E o maçarico de Jeová vai pegar ali. Vai queimar o que for para queimar. Aí a pergunta é essa: vai sobrar alguma coisa? Vai sobrar alguma coisa, Hélito? Vai sobrar alguma coisa, Givanildo? Na hora que o maçarico de Jeová pegar ali, eu vou testar o que você fez. Ah, pastor, eu passei a minha vida, Senhor, passei a minha vida edificando a minha vida todinha eu passei trabalhando para ti, a minha vida todinha eu passei renunciando ao pecado, a minha vida todinha eu passei isso, construí isso aqui, eu sou isso aqui que eu sou. Então bora meter fogo aí para ver se sobra alguma coisa. Um dia haverá uma inspeção. Paulo diz lá em capítulo 5 e 10 de Coríntios, que no tribunal de Cristo cada um será galardoado pelas suas obras, e cada um será recompensado pelas suas obras. Aleluia. O que é isso, pastor? É como se Jesus pegasse e dissesse assim: ei, Silva, Jackson, aqui está a recompensa por aquilo que você fez. Mas, Senhor, só isso aqui só R$10. É o que valeu as suas obras depois de queimada. Depois passou no maçarico, no fogo, queimou aquilo que não prestava, queimou aquilo. Só valeu 10. Você já pensou uma coisa, irmão? O garimpeiro passa o tempo todo de lá na draga. Hoje eu acho que não existe mais balsa, né? Mergulhando lá dentro da sua vida. E quando chegar lá em cima, que ele for vender no ourives, diz R$10. Você já pensou isso? Mas, Senhor, só 10 foi o que sobrou do fogo, foi o que sobrou de toda a inspeção que eu fiz. Você ainda está bem que foi salvo, mas as obras se queimaram.